Na fatologia, eu gostaria que você explicasse as 3 atitudes, ali no meio da fatologia, as 3 atitudes da alta consciencialidade desencadeadora do epicentrismo lúcido, sintetizadas no trinômio: pedidos, trafares e rostos. A gente fez um resgate, na realidade, dessa ideia do livro 700 Experimentos. Tem um capítulo para o desenvolvimento do epicentrismo, capítulo 671, vale a pena depois aprofundar na fonte, mas a proposta do professor Valdo é que justamente essa técnica, essas medidas, essas iniciativas, elas possam ajudar no desenvolvimento do epicentrismo. De que modo? Esse processo dos pedidos é você avaliar a qualidade dos seus pedidos, qual o nível de egoísmo que ainda existe nesse processo, o quanto que a gente ainda pede muito para nós mesmos, o quanto que a gente, por exemplo, ainda reclama em pensamento, o quanto que muitas vezes, de modo às vezes velado, existe uma queixa na nossa manifestação, às vezes até num processo de crítica a outras pessoas, a insegurança pode estar aí subjacente, enfim. Esse processo de manifestação do egoísmo, ele pode se apresentar de diversas maneiras. E aí existe aquele verbete de primeiro discernimento, que é justamente você buscar colocar sempre os outros, as outras personalidades, as demais pessoas em primeiro lugar e esquecer um pouco do próprio ego. Então, essa abolição dos pecadilhos mentais, vamos chamar assim, das autocorrupções mais grosseiras, é um dos primeiros passos para se atingir a condição do epicentrismo. Depois vem essa situação dos trafares, que é como nós temos dificuldade muitas vezes de nos enxergar, porque muitas vezes existem pontos cegos na nossa manifestação, é nós contarmos com a ajuda de outras pessoas, as quais a gente conhece, os nossos amigos e também aquelas pessoas com as quais muitas vezes nós não temos tanta afinidade, quiçá alguma desafeição, você pedir para essa pessoa que ela faça uma listagem dos seus pontos mais fracos, das suas imaturidades, dos seus trafares, porque isso muitas vezes pode ajudar na manifestação. E hoje em dia, com o advento aí da Conscius e com o Sincobaia, eu vejo que nós podemos aprofundar essa ideia, tirar mais partido do que simplesmente você ter uma listagem que às vezes você não consegue correlacionar. E não, com Sincobaia, às vezes, as críticas, as pontuações, as ideias que são trazidas, elas são embasadas por fatos, por situações, por condições que podem nos ajudar a entender mais o nosso jeito de funcionar, esse jeito ainda imaturo, no caso. E a condição dos rostos é a base da TENEPS, é você procurar repassar o seu dia, o dia anterior ou no final do dia, você vê o que nesse dia, o que nessas 24 horas você não foi tão mais cosmoético, poderia ser mais cosmoético, ou foi explicitamente anticosmoético, e tentar abençoar positivamente essas pessoas, colocando na sua tela mental o rosto dessas pessoas e jogando as melhores energias ali. No desenvolvimento do epicentrismo, isso de modo continuado, e aí entra a TENEPS, por ser um processo vitalício, diário, rotineiro, há uma tendência disso ir, pouco a pouco, mudando a própria maneira de ser da pessoa. A tendência dela fazer uma espécie de autocirurgia, mater pensênica, ela vai intensificando essa condição e vai modificando até a forma dela enxergar as outras pessoas e podendo corrigir os erros em cima do lance. Então há uma tendência dela errar menos com o desenvolvimento, ela já se vigia mais e há uma tendência mais nosográfica da parte dela, do temperamento, em alguma área, em algum aspecto, com alguma pessoa, com algum determinado grupo de personalidades, ela ficar mais lúcida, ficar mais atenta e já se corrigir em cima do lance. Então, essas 3 posturas, essas 3 condições, eu vejo que podem ajudar muito no nosso desenvolvimento, no caso do epicentrismo.